Fala sobre a comparação de Elias. Ele pede, primeiramente, confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Dentro de uma oração tradicional, nós já vimos aqui, quando estudamos a oração do Pai Nosso, ela tem adoração, louvor, confissão, petição, intercessão. Isso faz parte de uma oração normal, a elaboração de uma oração. A confissão na oração, muitas pessoas, elas vivem uma vida muitas vezes amarrada como crente, porque elas não sabem exercitar a confissão na oração. Nós, via de regra, nós fazemos as coisas individualmente. Quando chegamos a Deus, você quer resolver por atacado. E você não abre o jogo ao Senhor, que conhece tudo. Aí você fica amarrado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa. Então você tem que nominar a confissão. Nós precisamos confessar todos os dias? Todo instante. Veja, veja, se eu tenho o hábito constante de ferir pessoas e não peço perdão e não me preocupo em abandonar este hábito, eu entro num outro erro. Ela estava com marcação dele. Veja, se você pede perdão hoje e você não faz projeto nenhum para largar aquilo que você pediu perdão hoje, e aí? Hein? Tem pessoas que ele sistematicamente incorre no mesmo erro todos os dias. Aí você vai para Hebreus 10:26, leia lá. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Continua, leu 27. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Veja, se eu não me preocupo, não tenho um propósito de abandonar, cumprir o Provérbio 28:13, eu estou debaixo de uma certa expectação horrível de juízo. Porque eu sou esclarecido, eu sei que eu errei, mas eu não me empenho em abandonar o que errei. Isso se torna uma prática comum em muitas vidas. Por isso que são amarrados. Provérbio 28:13. Quem cobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa a misericórdia. Tá? Então, se eu tenho um hábito e eu sei o que tem, e eu levo ao Senhor, me perdoe por isto, e você volta a fazer no dia seguinte, sem um empenho, você já está consciente. É uma certa expectação de juízo para sobre você. A Bíblia amarra a gente por todo lado. Ela vai se segurando. E aqui está dizendo muitas coisas. Esse texto 5:16 de Tiago é muito usado nas terapias cristãs, tá? Quando a pessoa tem necessidade de uma ajuda e colocar para fora. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados.
O melhor lugar para você ter uma resposta é na origem, é em Deus. Muitas vezes as pessoas não têm. Eu tenho que cantar hoje à noite, eu tenho que ter voz. E tem um cara com ar-condicionado ali, ó. Eu sabia, pega na sua frente. E já estou já com a garganta prejudicada. Não é a temperatura, não, é o ar direto que está. Tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas diretamente com o Senhor. Aí, por isso que existe hoje, está até como se diz, uma coisa muito, não é bem modismo, estão se levantando, estão se formando muitos terapeutas cristãos, exatamente por isso, pelas pessoas. Eu não sei se é falta de fé, o que é. Tudo que você levar a Deus, Deus vai resolver. Essa relação com Deus que está difícil. Você chegar a Deus como eu chego com uma pessoa. Só está precisando de intermediário. Precisando de intermediário. Além de Cristo. E tá proliferando. Você vê que há uma necessidade. Essa semana nós teremos aqui escuta eficaz sobre o quê? Está ouvindo isso. Tá? Que as pessoas têm necessidade disso. Mas não é, pastor, desculpa, mas não tem mais a ver com a questão relacional que está faltando? É isso aí. Aí precisa criar uma coisa formalizada? Veja, nós não temos um vínculo com a pessoa de Deus. Tá? Quando você estabelece, nós vamos falar sobre isso hoje da oração. Quando você tem um vínculo com a pessoa de Deus, é como se você tivesse uma pessoa presente. Só que nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Oramos pouco. Mas deixa eu falar uma coisa da minha vida. Quando, eu acho assim, é essa relação que você está falando. Porque quando você está muito bem resolvida, muito bem com Deus, muito pertinho de Deus, você tem essa liberdade. Só que quando você passa a não orar todos os dias, a não sentir a presença de Deus, como às vezes você já é acostumado a sentir, aí você vai sentir necessidade de uma pessoa para... Eu penso assim. E para que nós somos crentes e o ensino da Bíblia através de Jesus para nós? Que nós tivéssemos uma relação com Deus assim. Capítulo 15, versículo 7 de João. Ninguém sabe de qual para me ajudar? Se as minhas palavras... Não. Pedireis tudo. Pedireis tudo. Que vos será feito. Olha a palavra, ele está dizendo, ele não tem restrição nenhuma. Pedireis tudo. Se as minhas, está entendendo? Aquele episódio da ceia lá, quando pedem lá para João, eu acho que está dentro da ideia da irmã. Pergunta aí quem é que vai. Por que eles pediram João como intermediário? Porque João estava mais próximo dele. Tá? Eles não ousaram a pedir a Jesus. Fala, João, você que está aí, pede para ele. Pergunte a ele. Então, a coisa não é que vem de lá, depende de nós. Essa é a dificuldade. E nós temos um problema que é fundamental para o Evangelho: a fé. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu não vejo Deus, porque Deus é Espírito, e eu tenho que trazê-lo através
Então eu tenho que desenvolver, sentir a pessoa, tá? Eu tenho facilidade de estar com a pessoa, conversar, expor, abrir o coração, chorar. Por que não faz isso diante de Deus? Eu tenho a noção de que daqui pra frente, na verdade, vai ficar cada vez mais difícil a pessoa exercer a fé, porque a fé é uma coisa que você não vê, você acredita simplesmente. E atualmente você vê, por exemplo, antigamente você vê as crianças lendo muito livro. E aquilo forçava ela a imaginar, forçava ela a tentar ver de outra forma. Isso aí. Atualmente está tudo na cara. Ela acredita no que ela vê, não no que ela pode imaginar. E é uma dificuldade. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus. Irmãos, eu aprendi a resolver os meus problemas com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Com relação à atitude da pessoa do certo, né, que está passando por uma dificuldade, né, está em pecado, às vezes é um pecado que já confessou ao Senhor, mas ele precisa de uma legalidade nessa situação. Eu vejo isso como uma legalidade. Porque a própria palavra fala que qualquer assunto tratado na esfera humana, né? Veja, Seria isso pecado oculto, pastor, que a Bíblia fala? não, eu vou dar uma sequência aqui de versículos. Vamos ler Tiago 1, 14 e 15. E depois o outro vai ler lá 1 João 5. Pastor, por favor, enquanto a pessoa procura, a palavra confissão não é apenas verbalização, ela tem contido em si o sentido de admitir o equivocado. Não, você tem que... Não é só verbalizar. Nessa verbalização. Não, você precisa verbalizar. Sim. Nem que seja para Deus. Sim, isso aí tudo bem, confesso, mas a confissão também, a autêntica, ela tem implícito uma admissão de culpa. De coração. Sim, tem que ser. Confessa e Deixa. Porque você já sentiu, assentou no coração que você precisa Eu estou abandonar. errado, eu não estou Estou só errado, verbalizando, isso aí. eu estou errado, eu Isso aí, preciso de modificação. Você precisa Senão não mudar. tem efeito. O arrependimento, ele vem daí, porque o arrependimento é mudança Sim. de rumo. Tá? Você está caminhando lá, você viu que estava errado a casa, você voltou. Então leiam para a gente começar a ver uma sequência. 1:15. 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. São dois momentos. Uma, você está com um pecado íntimo, interno, só você. E o outro, quando você parte para uma ação que você consuma o pecado e gera morte. Lá no capítulo 1 João 5, diz que há pecados que você deve orar e há pecados que você não deve orar. 1 João o quê? 5, acho que 18 ou 14, né? Orar pelo pecador, no caso, né? Ele Não. fala, Você não deve interceder. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por por esse não digo que ore. que ore. Então, O que é pecado para a morte, pastor? veja, nós somos um corpo. Você desenvolve... O irmão disse no domingo passado, lá na coisa, da situação de ira e irritabilidade que ele possuía. Isso é difícil você largar. Tá? E a Bíblia condena estas coisas, está lá nas obras da carne. E você fala com um irmão que tem essa fraqueza, ele ora por você, para Deus te libertar, te ajudar. Há um pecado, e a Bíblia acentua os pecados contra a carne: prostituição, fornicação e lascívia. Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios.
ele fala assim: eu peço que arranque esse cara daí, tá? E seja entregue a Satanás. Você está entendendo a gravidade? Então ele está mandando que por esse você não precisa orar, porque ele já está morto, ele maculou o corpo, você tem que levá-lo ao tratamento. O que aconteceu com Davi? Foi levado ao tratamento. Perdeu o trono, teve que fugir, teve que abandonar. Hein? São determinadas coisas que você tem que entender na Bíblia. Então o cara vai lá, fornica ou transgride, adultera e já confessei a Deus. Você não pode, você tem que ir para o tratamento, porque você maculou o corpo de Cristo, você expôs. É aquela situação que a palavra fala que o ministério chega, tira do meio do rebanho, Isso aí. trata ela Para depois aí voltar. depois ele Isso voltar. aí. Tá entendendo? Então, tem coisa que é gerado pelas emoções. Você é um cara que não se controla, você é um cara explosivo, e você sabe que faz mal, falta controle. Você vai pedir ajuda a alguém para te acompanhar, e você vai orar por ele até ele ser liberto disso. Porque tem pessoas que acham que isso não tem interferência na eternidade. Tem. A Bíblia diz que quem tais coisas pratica não vai morar no céu. E é sério. Só que muitas vezes as pessoas elevam, eles continuam a prática. A outro não. Você mata um sujeito, você rouba. Não tem, você tem que passar por tratamento. Você está entendendo a diferença? É mais ou menos O corpo entregue para que o espírito seja salvo. O exemplo bom disso daí é o que a sociedade mesmo faz, né? A pessoa matou, vai lá, bota ele lá, vai fazer um tratamento aí, fica aí. E a igreja precisa tomar uma coisa. Muitas pessoas chamam isso como pecados objetivos. Pastor, Tá? muitas vezes um crente não entende isso dentro da igreja, né? Que ele chegou pro pastor, eu fiz isso, eu errei assim. Aí o pastor diz assim: olha, você vai ficar um tempo sem fazer nada na igreja, sem atuar, porque você está no tratamento. A pessoa não entende. O pastor me deu banco, eu vou embora, né? Deu banco, eu vou embora. Mas aí ele não se submete àquilo que Deus colocou de autoridade. Não, irmã, há uma diferença também. Veja, tem um crente de banco e tem um crente que exerce alguma atividade. É diferente um do outro. Você não entendeu o que o cara falou, é a sua Não, disciplina que você está dando tratamento. Veja, tem coisas que a pessoa está em atividade e não precisa nem ser tão grave. Tá? Ele não precisa adulterar. Mas se ele está em atividade, ele não precisa, ele não pode fazer. Você está entendendo? Um crente que briga com o outro, que fala mal do outro e está em atividade, tem que sair. É que não se coaduna, né? Não dá. As coisas que não Exatamente. podem. Você na realidade, você é espelho. Tá? Você tem exposição. Então a pessoa tem que entender isso. Ou não, ele quer continuar praticando e fazendo as coisas, não pode. Vai se tratar primeiro. Deus submeter a Deus para Deus mudar a vida dele. É isso, né? Veja, eu quero passar para outro ponto. Que além dele, A você vai Bíblia diz o seguinte: para serdes curados. Nós devíamos ter uma rede de confiança. Irmãos, Satanás está levando vantagem sobre muitos crentes. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Leiam aí. Paulo fala uma advertência na igreja para que Satanás não leve vantagem sobre vocês. Muitas vezes para limpar a mala, eu tive que ir aos pés do Senhor. Eu tenho a Bíblia como maior divã. Quando a pessoa deita e fica falando, vai falando, e o outro lá sentado só ouvindo. Aí você tem que pagar, levantar e ir embora, sair livre. No dia seguinte vem lá, paga outra vez, deita e fala e vai embora. O outro não diz nada. Isso é terapia.
Por que você não faz isso com Jesus? Pessoal, Simplesmente com fé. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, fui visitar, e disse o seguinte: quando acontece isto, né, no âmbito familiar, se você aceita Jesus e você não crê no sacrifício da cruz, que ele é um sacrifício perfeito, eu vou levar. Tá? Agora, se eu creio que tudo que Jesus padeceu foi para que eu tivesse liberdade, totalmente livre, isso exige fé. Tá? Nós não estamos ensinando mais fé, estamos ensinando recursos para as pessoas. Eles ficam prisioneiros dos terapeutas 1, 2, 3 anos. ou mais, tem gente que é a vida inteira com psicanalistas, análises. E Jesus nos chamou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. A teoria do Senhor é plausível para quem está vivendo realmente essa fé. Mas eu estou falando Mas- que a Bíblia exige isso. Exato, eu estou entendendo o senhor tá. De tal forma que quem não vive esta fé exagera nesse verso 16 aí. Exatamente. É por isso que temos hoje o confessionário e até mesmo a exposição pública Isso, perigosa, isso né, que nas deu igrejas. origem à Igreja Católica, Pois a é. confissão. Tá? Esse versículo. Exatamente. Então aí alguns crentes acham que têm o direito de requerer dos outros, exigir dos outros isso. E aí o que a Igreja Católica fala? Vai lá e reza 200. Coloca a penitência. E o cara acha que está livre. Está entendendo? O perdão vem de Deus. Não é punição. Deus perdoa se você se arrepende. Mas às vezes a cabeça da pessoa não alcança isso daí. E aí então um fala que pode confessar as culpas dos Qual a outros. diferença de... Desculpa. Então aqui não fala que pode confessar as culpas Isso dos aí, outros. isso aí. Então, às vezes ele não alcança essa fé. E ele vai a um irmão para conversar. Que é Porque fé? é mais simples, Ei, é mais simples que ir que pro é irmão do fé? que vivenciar a fé, né? Hein? Então me fala, o que é fé? É crer. Acreditar em umas coisas que não existem, coisas coisas invisíveis, certezas Que não existe não, que não se vê. É o firme fundamento. Ó, pra mim, fé é esperança. Sobre uma coisa É que você Hebreus não vê. 11. Uma coisa que você não vê, Hebreus você 11. espera. Como eu vou me relacionar com Deus que eu não vejo, para que eu o torne uma pessoa visível ao meu lado, que eu possa abrir o coração e falar, olha, você pode, eu preciso disso, disso, disso. E eu ter certeza que essa pessoa está Isto. do meu lado. Isto. É isso que está faltando, é essa Porque certeza. a fé tem uma definição, mas ela também existe na Bíblia um conceito. O conceito de fé está em Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que Isso. A figueira não floresça. ainda que não haja gado no curral, Ainda que eu Fruto da oliveira produto minha. alimentar. não nada dê certo, eu continuo Crendo. crendo nisso aí. Qual a diferença de confessarmos uns aos outros os nossos pecados e confessarmos a Deus os nossos pecados? Tem pessoas que confessam o pecado a Deus, mas constantemente ela se acha culpada. Porque nós temos um inimigo que é sagaz. Tem pessoas que confessam a Deus e acham que Deus não perdoou. Você já aconteceu com isso? Já conhece pessoas assim? A acusação, Satanás trabalha muito na mente das pessoas. E aí ela precisa, porque ela não prospera. A hora que ela chega para orar, ela fala, Deus não vai me ouvir porque eu fiz aquilo que já pediu perdão. E a Bíblia diz, eu sempre tenho uma visão, tá?
A Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Você pede perdão a Deus e você chega para Ele: Senhor, aquele pecado, tal dia, Deus vai olhar para você assim: que? Qual? Ele esqueceu. A Bíblia já disse que ele esqueceu. E você está pedindo para ele uma coisa que ele não lembra mais. O Artembu falou que eles colocam lá naquele lugar, proibido pescar. A gente mesmo faz questão de lembrar a Deus todo dia. Todo dia. Você volta lá. Tem uma coisa que as pessoas fazem errado e não percebem. Por exemplo, se eu pedir perdão no pecado, fui agredi alguém e que ficou lá no passado, quando eu lembro de novo, eu estou lembrando o Satanás para fazer de novo. Não é? Não, eu vejo o seguinte: Deus não nos portou com amnésia, você pode lembrar, de fato, sem ressentimento, tá? Mas há alguma coisa que você faz, pede perdão, e aquilo, toda hora que você vai orar, você está lembrando como se aquilo tivesse... A gente erra, pede perdão a Deus e guarda para nós. Eu acho que esse versículo de confessar uns aos outros, eu acho que não cabe exatamente uns aos outros, porque nós devemos ter cuidado com isso. Isso aí, esse é outro lado. Esse é um ponto muito sério que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que procurar a pessoa que Deus indicou para nós, que para mim é o líder que está na nossa frente. E outra coisa, quando a gente fala para Deus, guarda para nós. Agora, quando a gente confessa para o homem, é como se fosse descarregado de cima de nós uma carga muito grande. Foi o que perguntou o pastor. Quando a gente confessa para o líder, eu tenho isso como experiência. Quando eu confesso para o meu líder, para a pessoa que eu deposito a confiança, é como se fosse uma descarga em cima da gente, um peso. Deus tira da gente, entendeu? Porque a gente confessa para Deus e Deus esquece. Né? E você fica lembrando. A nossa mente está aqui, o inimigo toda hora no seu ouvido. Toda hora. Toda hora. Quer dizer, não é a culpa de Deus. É o inimigo que está todo dia, toda hora ao nosso derredor, para quê? Nos acusar. Mas a senhora falou uma coisa aí, se a senhora me permite, eu diria para ele que é uma questão de satisfação sua, pessoal. Essa é a diferença. Agora, o pastor está falando sobre intimidade com Deus, sobre fé com Deus. Fé em Deus. Então, quando a recomendação confessar os vossos pecados, tem que se analisar muito direitinho, porque se a senhora vai a Deus e ainda não está satisfeita, o homem é perigoso. O grande problema é que nós temos um adversário que quer te manter cativo. Exato. Então, é essa a observação, porque não é o homem que vai lhe trazer essa satisfação. Não é. Mas essa intimidade com Deus e acreditar, é a fé, esse pistel aí, crer de que verdadeiramente o seu pecado é perdoado. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui, falei sobre olhar para trás, sobre uma mulher de Ló. Então, é que nós, e eu estou falando de mim mesmo, meu próprio viver, minha própria experiência, muitas das vezes, alguma coisa vem na minha mente e eu tenho que dizer: Senhor, eu não quero lembrar mais desse negócio, não quero lembrar mais disso não, esqueci isso. Mas se a gente começa a confessar pecado um para o outro, pode ter certo que esse pecado vai lhe incomodar pro resto da sua vida, porque não. Agora, como a senhora falou, nós temos um líder espiritual. O bom seria se a gente tivesse a igreja como um corpo, ela deveria ser uma igreja madura e idônea para ajudar as pessoas. Tá? Eu acho muito terrível pessoas que ouvem a outro e passam para frente. Isso é horrível. Horrível demais. Nós já tivemos, eu muitas vezes deixo de falar ou então deixo de conversar porque já aconteceu isso comigo. Então, isso é terrível. Se você compartilha, a Bíblia diz que nós deveríamos estar prontos para ouvir as pessoas, tratar das pessoas. Tem coisa que eu nem conto para Lia. E eu tenho uma facilidade. de esquecer
que as pessoas Não. me falaram. Tem o senhor falou, compartilhar e confessar, uma diferença Isso aí. aí, Vai ter que tomar muito cuidado. Se eu pego contra o irmão, se eu falei mal do irmão e quero o seu perdão, preciso dessa libertação, eu tenho que chegar para o irmão e confessar dele. Meu irmão, lamentavelmente hoje eu fiquei irado com o irmão, ele disse, me perdoa, o irmão não merece isso, coisa parecida. Eu ia entrar nisso por um outro lado. Tá? O que eu vou dizer a você? Deus responde a oração? Mas também não responde. Também responder quando não convém a ele, né? Mas também não responde. Ele responde, mas também não responde. Ela pode ser o espírito do espírito, para ele responder ou não responder. Ele faz, mas tá. Toda oração é eficaz para a Assembleia de Deus. Deus. Que fala que Deus não ouve pecadores, do né? Tem um texto, até falado para Cristo, sabemos que Deus não ouve pecadores. Tem. João 9,31, Evangelho de João. Aí quem falou isso foi um servo. Sim. Ele fala para os fariseus querem bater no cara. Fala, rapaz, você é um pecador qualquer e quer nos ensinar? Se o senhor quiser prosseguir aqui, perdão. Não. Amanhã no discipulado é 5 horas. Mas é bom trazer. Eu ia trazer isso, o seguinte, a nossa confiança em Deus e exercício de oração nos faz avançar. A Bíblia diz que Elias, um homem bipolar, a hora estava matando 850, daqui a pouco estava correndo uma mulher. Mas olha aqui o versículo, diz assim: olha, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Mas teve... Não pode a oração do justo, eu vou dizer a oração de Elias. Quando no capítulo 17 de 1 Reis, Elias se apresenta a Acabe e ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que Deus fechou o céu. Aqui no 17 tem a resposta. A Bíblia diz que ele ora com insistência. Ele não faz uma oração qualquer. Ele faz uma oração perseverante. Quando ele obtém no coração a resposta, ele vai ao rei. Porque ele estava vendo a idolatria do rei. Exercício da fé. Exercício da fé. A Bíblia está dizendo que a oração de um justo, o que é justo? Que é de acordo com a palavra de Deus. Aquele que é justificado. Que tem uma relação com Deus. Quer dizer, uma oração de uma pessoa dessa pode muito em seus efeitos. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre a nossa evangelização. Nós vamos voltar a falar hoje à noite também. Tá? Passa necessariamente pela oração. Eu preciso desenvolver uma vida de oração e uma vida justa. Aquele que tem fome e sede de justiça. Que as coisas que estão na palavra se cumpram na nossa vida. Quando você orar, você não precisa ter carga. Basta que você olhe a Bíblia assim. Você ora e Jesus cumpre. Pode ou não pode? Quantas pessoas você já viu Jesus curar? De pessoas simples. Irmão, ora aqui por mim. Um homenzinho qualquer que estava lá na porta ou varrendo a igreja. Ele ora e Jesus cura. Pastor, existe algum tem um texto também que fala sobre mover o braço de Deus? Não, sobre oração não. Não. A gente, isso tem muitos escritores que falam isso. Tá? Que a Agora, oração move o a Bíblia braço. fala que muito pode a oração do justo tem seu efeito. Isso Qual é o efeito da oração do justo? Dentro da A operação. resposta de Deus. A operação da oração. A resposta não é a oração em si. Quando Deus atende a oração, Deus age, essa é a eficácia. Não é um adjetivo, é um advérbio, né? Quando Elias se apresenta a Acabe, ele passa um período
muito grande em oração. A Bíblia diz que ele ora com insistência. Elias aparece no cenário já fazendo esse desafio. Naturalmente, eu imagino, sempre eu faço o seguinte, o coração de Elias via a situação de Israel, tá? E ele se compadeceu, porque Acabe introduz no povo de Israel o culto a Baal, através de Jezabel. Jezabel, né? Tá? E ele fala, o povo de Israel já tinha, através de Jeroboão, introduzido o alto. Eles não iam mais a Jerusalém cultuar o Senhor na casa. Eles iam nos altos para cultuar. E esse pecado permaneceu. Quantos reis Israel teve? Deixa eu ver aqui, 12, 17, olha por aí, né? 19 reis. 17 para 19. 19 reis. Nenhum fez o que era reto. Nenhum. Todos. Hein? Nem Josias? Não, Josias é de Judá. Tá? Israel. Israel não teve nenhum. E aí ele diz o seguinte: todos eles andaram no pecado de Jeroboão, que fez pecar, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Isso é extremamente privilegiado, Jesus Cristo. Nenhum foi reto. Hein? Meu Deus. Mas quem estuda a Bíblia tem que ir para detalhe. Os coisas de Judá. Judá é diferente. Não, irmã, eu misturei os reis. Mas não mistura. Só o pastor que não mistura. É costume do crente só pedir quando está precisando, né? É costume do crente só pedir quando está precisando. Ter a vida contínua de oração. Eu falo por mim, eu não falo pelos outros, né? Eu falo por mim. Veja. Porque eu falo assim, gente, as maiores experiências que eu já tive como cristã é quando eu estava num aperto. Você vê um filho passar mal, você não ter condições nem de levar ao médico, não ter ajuda, não ter dinheiro, está tudo fechado, as portas estão todas fechadas. Você clama a Deus, daqui meia hora você volta, seu filho está curado. Você sabe disso. Amém. Mas vamos falar sobre oração de outra coisa. Qual é a nossa... Ela disse do resultado da oração. Mas qual é a nossa dificuldade em orar ao Senhor? Eu acho que é falta de fé. Eu acho que é falta de regularidade. Ou você não tirar aquele tempo aquele, não, esse tempo aqui, É negligência, disciplina. Porque você tem que falar, esse tempo aqui prioridade, é para minha oração, para minha leitura. Veja. E a gente não faz. Não faz. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos no meio de um confronto espiritual. Nós temos um adversário, um sistema contra nós. O mundo jaz no maligno. Satanás não quer que ninguém ore. Porque se você orar, você vai bater de frente com ele. Eu acho que é falta de foco. Porque quando você foca... Tratamento do coração, isso é para ser curado. Porque se ele não for curado, ele vai reincidir ali. Tem muitos tratamentos na igreja. Veja bem, se uma pessoa adultera e você não trata, pode ter certeza, ela vai reincidir. Isso é inconteste. Vai reincidir. Se você não tratar, vai reincidir. Tá? Então, precisa. Para ir para o céu tem que ser tratado. Irmãs, mas olha, o envolvimento do poder. Veja, se você é presbítero, você é diácono, se você é pastor, você exerce uma certa liderança e você não quer perder isso. Isso é uma cachaça. Estou falando que é, ué. Para quem vê nesse aspecto, o pastor é pesado, mas é Exato, verdade.
E aí ele oculta aonde ele pode, para não perder o status dele e para continuar na prática. Em cada esquina de cada rua tem um. também. Aquele ditado, né? O poder Estão corrompe, né? formando igrejas, por causa de quê? Porque isso aí virou uma febre. Eu não sei. Hoje qualquer um é pastor, hoje qualquer um. Não se recorda, né? Eu não sei se o senhor concorda com aquela passagem na palavra, o senhor fala assim que no momento em que o senhor cura um dos cegos, aí ele vai e tira do meio da aldeia e traz para fora. Aí houve um processo do tirar do meio da aldeia e uma transformação na vida da pessoa. Às vezes na igreja precisa disso. Às vezes o pastor tira aquela pessoa e começa a fazer aquele tratamento. Sim. É homeopático, mas um tratamento constante, até ele alcançar a estatura de varão perfeito. Se um ministro ele cai e ele não reconhece isso, ele vai ficar no poder. Se ele quiser ser bem sucedido, restaurado, ele tem que abandonar. Eu só vi isso acontecer uma vez. Tá? Ele tem que abandonar. Porque isto está na Bíblia. O Davi, quando ele saiu fugindo de Absalão, Simei apedrejou. E Abisai falou: o rei, eu vou matar esse cachorro. Ele falou: não faça isso, porque isso procede do Senhor. Ele reconhecia que o tratamento dele, a pedrada que ele estava tomando de Simei, que era conselheiro dele, vinha do Senhor. Deus estava matando. Tá? Eu vi um pastor e ele voltou para o trono. Santa Teresa, Tá? pastor. Tem um pastor em Santa Teresa. Se você não fizer isso, não adianta. Ele adulterou. Ele chamou outro pastor e disse assim: assume aqui para mim por 6 meses que eu vou ficar no banco porque eu errei. Eu só vi isso acontecer uma vez. Então tem que trabalhar nisso. O grande problema da cura, tá? Quem achou 2 Coríntios 2:10? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, ou fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não, tem uma outra versão que fala: para que Satanás não leve vantagem. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Veja bem, ele está dizendo para que Satanás não leve vantagem sobre vocês. E ele está falando de relacionamento que precisava liberar perdão. Ele fala: porque não desconhecemos os ardis de Satanás. Quando você tem algum atrito, quando você tem alguma deformidade emocional, você não vai com a cara de ninguém, de uma pessoa, você acha a pessoa enjoada, você fala mal da pessoa, você tem que tomar cuidado para que Satanás não leve vantagem sobre a sua vida. Porque ele leva. E aí você precisa trabalhar isso para ser curado. Qual é o propósito de Deus para nós? Nos restaurar completamente a nossa alma. Processo grande. Veja, o processo de cura, ele passa pelo reconhecimento nosso, da nossa necessidade. Você dizer, porque há um problema também muito sério, que na administração, ela é chamada uma das janelas de Johari, tá? Que você sabe aquilo que te é visível, mas tem coisas que as pessoas sabem e você não sabe sobre você. Eu preciso, a Bíblia é aquela bacia que tinha logo atrás do altar de bronze. Eles tinham que lavar as mãos, como era de espelho, você se via. Quando você vai para a Bíblia, você tem que ter um critério com ela. Porque a Bíblia vai te mostrar quem de fato você é. E você dá crédito ao que a palavra diz. A Bíblia fala: não mintais uns aos outros. Você continua mentindo. Você nunca enxerga a verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você continua xingando. Então o que a Bíblia faz para você? Nada. Ele não está se vendo. Está entendendo? Porque a Bíblia está dizendo, tem crente que é assim, ele vê, ele lê, mas a Bíblia não produz nada, ele continua xingando.
Só vai sair da sua boca o que serve para edificação. Você sai da boca só o que maldiz o cara, maledicente, fala mal do cara. Então você está totalmente fora. E você não percebe. Agora, a cura, eu preciso voltar para a palavra para deixar que ela fale a mim, para que eu possa pedir ajuda. Irmãos, eu sou mentiroso. Me ajude aí. Quem é que tem coragem de falar isso? Não vai ser curado nunca. Está entendendo? Primeira coisa tem que reconhecer. Então você e querer mudar, né? Querer mudar. Tá? Para realmente, o propósito de Deus é trazer restauração. E eu disse para vocês sobre a fé, quando você vai isso ao Senhor. A fé é a moeda que você compra tudo de bom que Deus tem para nós. Deus abençoa aqueles que vivem em obediência. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se você procura guardar a palavra, você demonstra publicamente que você ama o Senhor. Um camarada que é desobediente não ama Deus nunca. Se vos amardes, se me amardes, guardareis. Guardareis minha palavra. Tá? Então o princípio é esse. Isso não cabe julgamento, isso cabe evidência. Jesus disse: pelo fruto. O cara diz: eu amo o Senhor. O cara vira as costas ali, desobediente pra caramba. O que você vai falar de um cara desse? Ele ama o Senhor? Não. Você está vendo a desobediência? Você está julgando? Não, você está vendo. Ele está produzindo aquilo que ele é. Então essas coisas a gente tem que tomar cuidado, tá? O que Deus quer é exatamente nos tratar nesse sentido. Veja, a gente foca muito na nossa vida. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, aonde? Nas regiões celestiais. Tá? Aqui. Então você sabe que você tem um adversário que não quer que você ore. Quando você vai orar, vem cansaço, vem distração, vem sono, vem uma série de coisas. É ou não é? Tá? Fica todo mundo desanimado. Tem duas coisas que Sérgio falou hoje ali. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. O crente precisa tomar uma atitude e matar esse conforto da nossa carne. Isso é altar de bronze. Para você entrar no santo, você tem que passar pela pia e tem que entrar para desfrutar do pão e do candelabro. Para você desfrutar de Deus, você precisa crucificar essa natureza que não quer orar, essa natureza que não quer ler Bíblia. É a carne, né, pastor? É a carne. Milita contra o espírito. Nós já temos cientificamente provado que qualquer coisa que você persiste por 21 dias, você adquire um bom hábito. Isso a ciência está provando. Tá? Se você por 21 dias, querendo ou não querendo, você persistir, orar, se você não consegue, vai cochilar, começa a orar rodando, em pé e começa. Tá? Até o seu corpo absorver. Se você não consegue ler Bíblia, vai babar, você começa a ler em voz alta, levanta, até acostumar. Pastor, e se o problema é que você, sei lá, se distrai muito facilmente? Tipo, você tá no quarto fechado, tá tudo escuro, você tá orando, do nada você vê que você tá pensando, sei lá, numa batata. Ora falando. Eu só oro falando. Ora falando e levantando. Eu só oro falando. Pra mim, porque senão a mente vai embora.
Tá? Isso é disciplina, você precisa. Você sabe que o sistema não quer que você ore. Você sabe que o inimigo está ali te perturbando. Então você tem que arrumar um meio. Pega a sala, todo mundo dormindo, você vai lá todo dia. Levanta, vai, você roda ali em torno de Jericó até derrubar o inimigo. Ele levanta todo dia 5 horas, né, para orar. Olha, eu vou confessar para vocês que eu falo assim, quando eu for para academia, eu vou levantar 6 horas. E faz um bom tempo que eu vou levantar. Ele continua na promessa. E vai indo, né? Vai um pouquinho. O tempo vai passando. Mas a partir de amanhã só. Segunda-feira confessou, agora pronto. Olha o Batista. A segunda-feira é o dia de começar. O planejamento que o Sérgio falou, hoje eu não planejando. Aí você, durante o dia, você fica, olha gente, isso é muito para cada um. Você fica assim, eu tenho que tirar um tempo para orar. E passa o dia. Eu tenho que tirar um tempo para ler a Bíblia. Aí, é um negócio, aí você vai, aí você vai ler a Bíblia igual ontem, né, Márcio? Você estava roncando. Eu falei, meu Deus do céu. Isso me lembra. Mas, gente, é uma batalha muito grande. É verdade. Quando eu era menor, fizeram. Acho que eu tava na classe dos. Acho que pré-adolescentes ou juniores, eu não sei. Só que a professora, ela levou um pote. Nesse pote tinha arroz e ela tinha umas balinhas. A ela, eu vou colocar 2 de vocês pra ajeitarem, pra que caiba tudo no pote. Um vai colocar primeiro o arroz e depois as balinhas. E o outro vai colocar primeiro as balinhas e depois o arroz. Assim, na minha mente explodiu naquele dia, porque quando botava o arroz primeiro e as balinhas depois, a quantidade de arroz era muito grande e não cabia, não dava pra fechar o pote. Mas se botava as balinhas primeiro, o arroz ia, cobria, ficava e encaixava tudo. Aí ela falou, as balinhas é o seu tempo com Deus. Você tem que priorizar, colocar logo, pode não ser no início, mas se botar logo, já tiver assim, você encaixa o resto durante o dia. Tá, é isso aí. Vai colocar arroz primeiro, a atividade. Um monte de desculpa. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Você quer se justificar. Na sua mente mesmo você arruma as desculpas. Tá? Então, o que eu preciso disso? Se você não tiver disciplina, você não vai ter compromisso com a Bíblia. Eu vou falar uma coisa que eu estava em Israel, o guia falou. Ele falou, vocês taxam Israel de mais sábios do que os outros, porque é uma nação pequena, 6 milhões de habitantes, tem mais de 30 prêmios Nobel. 36. E o Brasil, com 200 e tantos milhões, não tem nenhum. Ele falou, é porque vocês não sabem, as crianças de Israel são disciplinadas e ensinadas desde cedo. De berço. E isso, normalmente, ele diz o seguinte, o Shabat, o dia do descanso, eles sentam todos à mesa. Cabe à mulher acender 2 candelabros e instruir os filhos. Falou, esse é o resultado da nossa vida. Lá tudo é de primeira. Se vocês não tiverem, vocês ficam falando, você tem uma mente privilegiada. Não é, é leitura, é repetição. Tá? Minha mente, eu já fiz teste de QI, eu sou normal, eu não tenho, eu tinha camarada comigo que... Desculpa, senhor, não, estou falando sério, é aplicação. Ó, pastor, não. E espiritualmente ou não, vamos lá, tem ou não tem uma mente privilegiada, pastor? Pode ter 40 vezes, o senhor pode ter 60 vezes. Pergunte a ela. A sua memória é extraordinária. Pergunte a ela desde quando ela me vê orando. Memória não tem a ver com QI, não. Memória tem. Memória é repetição. Eu todos os anos, olha, todos os anos eu sentava, meus filhos, desde antes de ter filho, eu estava lendo a Bíblia, todo dia pela manhã. Procede, mas o senhor consegue guardar a ali. Pastor, é mente privilegiada, é exercício. Exercício. Porque se você exercita, você tem um físico bom. Mas se você exercita a mente, é a mesma coisa. Agora eu vou falar. É exercício,
Mas é o Espírito Santo que te mostra, que te... Porque eu sempre faço alguma coisa. Se eu começo a ler a Bíblia, eu quero acrescentar todo ano alguma novidade. Eu sei a sequência dos livros, eu sei cada livro quantos capítulos tem, porque cada leitura eu quero gravar. Tá? Eu não aprendi quantos versículos tem cada capítulo, porque são 1189, é coisa muito grande. Você sempre guarda aquilo que te interessa. Guarda ou não guarda? Datas, essas coisas todas. A Bíblia é o maior livro. Ela fala de Deus. Ela revela Deus. Ela é o tesouro de Deus. E tesouro Deus só revela aos interessados. Você vive na dependência do Espírito e você tem armazenado o conhecimento, mesmo que você não pense naquilo, o Espírito fala, hoje você vai falar, você entra com uma mensagem e você fala outra, e muitas vezes Deus vai te dando na hora. E eu bati nas costas de Sérgio, que ele falou assim, que teve, olha, gente, às vezes você não entende as coisas, você que é esposa mesmo, você não entende. Pergunta para ele. Ele fica desde o começo da semana pensando se ele vai ensinar, se ele, o que eu vou fazer. E eu não vejo, quando eu não vejo ele estudando muito, eu fico assim, amor, você não vai estudar? Amor, você não vai? Hoje você vai pregar, amor, você não vai? E eu fico começando, eu falo assim para ele que eu me preocupo como se fosse eu que fosse pregar. E ele já está com o negócio. Você passa a semana. Hoje eu aprendi um pouquinho. Veja. A Bíblia, ela tem o estudo da primeira menção. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Então você vai encontrar no livro de Gênesis muitos princípios originários da primeira menção. Ali você encontra a função do Espírito, porque no versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava. É o que ajeita, é o que dá forma, é o que embeleza. Você encontra ali um princípio também que muitos crentes antigos não têm. Eu vou orar para Deus agir. A ação está em você, não em Deus. Deus age quando você permite. Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado está ao seu lado, cabe a você. Tá? Então, você não fica deitado na rede esperando que Deus vai te mudar. É você que tem que tomar uma ação. Então é princípio da primeira menção. Lá fala também de um homem que começa a orar. E não foi Adão que começou a orar. Foi o filho de Sete, Enos. Começou a invocar o Senhor. Tá? E aí você começa essa descendência. Da descendência de Sete, somos taxados os filhos de Deus. Porque a descendência de Caim são os filhos dos homens. A terceira geração começou a invocar Deus. Isso aí. Tá? Então você pega o princípio. Esse princípio é válido. Você vê ele no Novo Testamento todo. Deus, quando busca, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. A Bíblia diz que Isaac encontra com Rebeca onde? E Isaac estava fazendo o quê? Orando. Rebeca era estéril. A Bíblia diz que Isaac orou para Deus curar o ventre dela. Ele é o homem da promessa. Deus é cheio de piadinha. Deus é cheio de pegadinha. Tá? Foi bom, pastor, eu ouvir o senhor falar, porque eu posso brincar com Deus desse jeito também. Ele gosta. Deus tem um senso de humor muito grande. Ele faz uma promessa, ele chama o homem com a mulher estéril. Falou: você vai ser pai de muitas nações. Como? Se minha mulher não tem filho. Aí com Rebeca ele ora, Isaac ora.
E aí ela engravida de gêmeos. Fala, que negócio é esse? Ele fala, aí entra o princípio do aborto. Porque não é um filho que está no ventre, é uma geração. No seu ventre existem duas nações. E Deus já decreta, a maior, Sim. o maior vai submeter ao menor. E aí a Rebeca acha ajudar o Senhor. E o que aconteceu? Trouxe os dois. Nunca mais viu. Entendeu? Nunca mais viu. Nenhum e nem outro. Ela morreu só. Tá? Porque ela quis dar o braço a ajudar o Senhor. Deus já tinha dito a ela. Por que assim? Eles lutam muito dentro do meu ver. Tem duas nações. O menor vai ser superior ao maior. Isso vem, tudo é resultado de oração. Você vê desde o princípio lá, se você não orar, mesmo com promessa, se você descansar na promessa e não orar, Deus não vai cumprir, porque você precisa fazer a sua parte. Pastor, também tem aquele pensamento assim, a oração Deus vai ouvir, não sei o quê. Então tá, Deus vai ouvir minha oração. Eu não posso fazer justiça com meu irmão, mas Deus pode. O Senhor fulmina aquele irmão, o Senhor derrama uma doença naquele irmão. Aí já não é oração. Aí já é, pra mim é feitiçaria, macumba. Não é? Senhor, manda a doença para matar aquele irmão. Vem cá, qual é o princípio da macumba? Fazer mal. mal aos outros, fazer o mal. Crente Pode fazer isso? Capítulo 12 de Romanos, versículo 21. Leia o 19 a 21. Já fala mais vossos inimigos. Mas eu estou falando das pessoas. Não, é da igreja, porque não conhece o princípio. Pastor, mas no monte tinha uma mulher uma vez gritando, Jesus, está morando no monte, Jesus mata aquele homem, o marido dela. Para aí, deixa ele ler aí. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora o 21. Se teu inimigo... Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você nunca deve orar mal para ninguém. Você tem que ajudar o seu inimigo. Esse é o mandamento do Senhor. Estou fora. Tá doido? Tá? Então você tem que abençoar. O que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. 5:48. Muitas vezes você quer que Deus pese a mão e Deus vai fazer o cara florescer. Bem longe. Eu não sei qual a relação do cara que te fez mal com Deus. Se ele se arrepender, Deus limpou o passado e... Isso aí. Pastor, você falando sobre orar, a mamãe era estéril. A mamãe 5 anos não engravidou. E o papai orou 5 anos. E ele colocava aquele texto da Bíblia, a sua esposa ao redor da sua mesa. Ele orou 5 anos. Até que lá em casa eu fui o primeiro. Depois vieram mais 5 depois de mim. Que oração abençoada. 5 anos orando. Não, mas é assim. Amém, meu sogro. Só olha meus pais. Olha, o Sérgio também. 9 anos. Os dois. 9 anos. Então, veja aí. Qual é o problema da oração? Oração, nós habitualmente vamos ao Senhor porque queremos alguma coisa. A oração real, ela não deveria ser assim. Tá? Ela deveria ser de relacionamento. A oração de relacionamento é aquela oração de amizade que eu tenho com pessoas. Eu vou na casa de uma pessoa amiga, eu não sou muito, mas quando vai é para papear. Para você estar junto. Tá? O crente deveria ter esta satisfação de estar junto dele. Capítulo 10, a partir do versículo 38 de Lucas,
Jesus fala dele na casa de Maria e Marta. O que ele privilegia lá? Marta ia fazer uma comida bonita para ela, uma Miriam da vida. E que ela falou assim: mestre, eu estou correndo aqui para te dar uma comida boa. Mas essa preguiçosa não quer nada com ela. Não falou, mas a gente entende. Traduzindo para nossa época. Senhor, não te importes que minha irmã me deixe. Essa é preguiçosa. Diz-me, pois, que me ajude. Então, tá? E o que Jesus disse? Ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Qual era a melhor parte de Maria? Olha aqui para as mulheres. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será. Qual era a relação dele? Maria estava ao lado de Jesus, conversando com ele. Isso é oração, irmãos. Davi também expressa satisfação Se pela presença do Senhor. a comida não estiver pronta, a senhora já sabe, né? Viu? Então é isso. Lá no Salmo 27, versículo 4, ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor e contemplar da sua beleza no seu pavilhão. Lá no versículo 5 ele diz: quando a luta vier, eu estarei escondido no pavilhão do Senhor. Quando você tem uma relação com Ele, você está escondido nele. Ninguém vai te tocar. Ninguém toca. Tá? Paulo diz que no capítulo 3, versículo 3 de Colossenses, que a nossa vida está oculta em Cristo. Quando você está nele, tem uma relação de amizade com ele, através da oração, ninguém tasca em você. Por que esse monte de crente com medo? Hein? Na oração. Isso é relação, irmãos. Isso não adianta você falar. Você tem que experimentar. Tá? A oração você fala. Se você falar assim, quem sabe que Deus responde a oração? Todo mundo vai levantar. Mas quem ora? Pouca gente ora. Quem teve a oração respondida? Sim. Tá? No Salmo 116, versículo 1, Davi fala assim: eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a oração. No Salmo 5, verso 3, o salmista diz: pela manhã eu elevo a minha oração ao Senhor. Pela manhã eu invocarei o nome do Senhor e fico esperando. Você anda tão apavorado, tão inquieto, tão preocupado, que você acaba de orar e sai correndo. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Na outra versão, na minha versão, fala fico esperando. Mas vigiar também tem que orar e vigiar. Então, esses são momentos. Como nós não damos tempo a ter resposta de Deus, nós levantamos correndo. E quem faz isso, irmãos? O adversário, que não quer que você desfrute da intimidade de Deus. Tá? Nós não temos tempo de orar. Nós já levantamos atarefado, preocupado com outras coisas, porque você não tem uma relação com o Criador. Como você não tem uma relação com o Criador, você anda preocupado e estressado. Daqui a pouco você fica doente da alma. Da alma e do corpo, né? A consequência vem. Tá? Então, tem um salmo que fala assim, como, se não me engano, não me lembro agora, como o guarda da noite anseia pelo romper do dia, assim é aquele por ti. Tá? Outra, minha alma, como a terra seca, descer por água, assim a minha alma. Esse é o Salmo 63. Esse é o 42. Tem a posse e tem a terra também. Tá? A terra, aquele salmo, que esses dias eu li, aí o Paulo ele tem uma Bíblia cronológica,
estava procurando que não achava. Do 62 muda para o 65. Eu falei, vai lá no capítulo 15 de 2 Samuel. Você vai achar o salmo ali. Ele falou, por quê? Porque no capítulo 15, Davi está fugindo de Absalão. Ele compõe esse salmo na fuga. Ele está indo para o deserto da Judéia, indo para o Mar Morto, fugindo de Absalão. Lá ele compõe esse salmo. Como uma terra seca e árida, a minha alma suspira, anseia. Ele não ansiava por libertação de Absalão, ele ansiava pela presença de Deus. 1 Samuel 2 Samuel 15 é quando ele foge de Absalão. O Salmo 63 foi composto nessa situação. 63 é lindo. É lindo, mas você tem que saber a circunstância. Quando ele está correndo, está querendo salvar a vida, mas ele tem uma necessidade maior, é a presença de Deus. Agora, a irmã falou um negócio que as maiores experiências ela teve no meio da luta. Eu acho que todos nós e todos os personagens bíblicos acontece isso. É na luta que a gente tem as maiores experiências, porque você está no meio da luta, no meio da guerra, vem a vitória, o refrigério, tudo, então, aí vem a maior... Por que quando passa a luta, a gente não continua? Não, mas a gente continua. A gente continua. Não precisa mais ninguém para resolver o problema. A gente continua, porque tem que estar preparando para a próxima. Qual é o problema hoje nosso? Falta de oração. Nós continuamos, mas não tanto, né? O desafio nosso na evangelização é que quando você vai falar com uma pessoa, a Bíblia diz, se tem alguém enfermo, cure-o. E nós batemos, ô pastor, vem cá orar. Porque não temos intimidade com o Senhor. Você pensa lá no Amazonas, aonde o cara tem que pegar o igarapé, andar 7 dias para ter recurso. Ele tem que saber orar. Nós aqui que temos plano de saúde, temos tudo, deu uma dor de cabeça, você vai para o médico. Você tinha que orar. Isso é exercício. E quando o médico diz não tem jeito na medicina... Aí você desespera. Está entendendo? Aí você começa a orar. Nós mudamos o foco. Deus é o nosso socorro bem presente. Então eu não posso largar. Capítulo 15 de João, versículo 5 diz o seguinte: sem ele nada podemos fazer. Mas em via de regra, quando você está com dinheiro garantido para ir ao médico, você vai. Ninguém ora mais. Pastor, lá em casa a gente orava. Porque eu tinha que orar para ter almoço, orar para ter janta. Isso aí. Orar para ter café da manhã. Orar para Jesus curar. E assim, olha, isso é exercício. Olha, isso é exercício. O justo depende de Deus e você começa a exercitar. Se Deus curou a dor de cabeça dele, vai curar o câncer dele. Mas como nós não temos a prática, nós não temos visto isso acontecer de uma forma normal, nós, está entendendo? E nós, quando vamos curar, a pessoa vai ficar, estou falando para uma irmã que nós somos, irmã Madalena, nós somos lá no hospital ontem, ela estava operando. Nós não podemos ver. Aí, mas só que a irmã dela fala assim, que ela está muito, mas ela não muda. A satisfação dela não muda. A esperança dela não diminui. Eu achei assim. Eu vi também na vida de Eric quando ele teve câncer. Eu ficava desesperada. Ele não ia falar. Um dia ele falou para mim, acho que algum chega viram falar, que ele chegou em casa, eu estava chorando, conversando com a minha irmã. Aí ele, com o jeito dele, né? Falou assim, Lívia, se Deus quiser me levar, vai levar. E se Deus quiser me deixar, Ele vai deixar. Não é o seu choro que vai impedir. Não adianta. Então, é a confiança. Agora, pedido para Deus curar. Eu sei, veja, Deus não está no controle da nossa vida.
Tá? Se ela chora desesperada, se é a vontade de Deus me levar, vai adiantar alguma coisa? É a vontade de Deus. Como a oração do justo pode muito em suas operações, às vezes Deus sensibiliza, decide sensibilizar o coração, né? Quando ela descobriu que estava com câncer, também era fui na cabeça. Aí a família se abalou muito, porque quando veio descobrir já estava bem avançado. E o nosso desespero era tão grande, que ela olhava para a gente e falava assim: por que vocês estão chorando? Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu continuo vivendo para Cristo. É, isso aí. Não cabe a nós ficarmos desesperados. Jussara, você tem que operar. Ela falou assim: eu não vou operar. Eu não vou operar. Mas veja bem, a segurança em Deus nos dá tranquilidade. É Ele que determina o tempo da nossa vida. Não adianta. Não adianta você espernear, não adianta você pagar promessa, não adianta fazer nada. Se chegou, ele vai. Agora, se não é, você confia nele, você tranquiliza o coração. João diz assim, 1 João 3:22. Nós o amamos, porque sabemos que ele responde. O Sansão fala que quando ela estava 3:22, quando ela estava no leito, ela falou assim: eu vou deixar para você o Isaías 51. E você vai meditar nele dia e noite. Aí quando ele foi embora, ela partiu. Aí ele foi olhar. Isaías 51 fala da cana que é esmagada. Da cana que é trilhada, não a esmagará. O que diz? Qualquer coisa que a pessoa pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável. O que é agradável. Qualquer coisa que lhe pedimos dele, receberemos. Se estiver dentro da vontade dele, ele vai te dar. Não adianta, ele é soberano. Os judeus, quando Deus vai recolher, ele consegue manter a paz, ele consegue manter o controle. Eu acho assim, isso muito lindo que o Espírito Santo faz dentro da pessoa, que ela consegue até consolar os que estão aqui. Isso aí. Consolar os que foram consolados. Consolar os desconsolados que chegam para chorar. Lia parava na beira do fogão, chorava. Falei: o que é isso, minha filha? Paulo dizia, né? Porque é por amor, né, irmã? É por amor que essa ele também entende, ele também entende. Não. A confiança sua tem que estar no Senhor. 11 de Marcos, capítulo 22, Jesus disse: tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar. Paulo falava, né? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Minha esposa falou para mim isso ontem. Vamos, hein? Minha esposa Vamos orar.